no fundo já pode, já está a gravar. E ali, também está esquisito. Está, mas está um bocado cor-de-rosa. Bem, é sempre surpresas. Eu não necessito assim demasiado hoje de imagens. Embora tivesse. Já está bem. Pois bem. Tivesse de facto aqui uma outra que talvez fosse interessante. Porque tinha pensado em falar aqui de um conjunto de ideias na medida em que esta disciplina aborda a história e a antropologia e depois tem este subtítulo, a diversidade das culturas, e são temas que são discutidos desde sempre, mas que têm sempre maneiras novas. Quer dizer, há uns anos que eu não pensava excessivamente na questão da teoria da história, aliás, até pensava, mas não tinha lido os últimos livros e ainda hoje, ontem recebi 3 que mandei vir. Recebi 3 que mandei vir, um dos quais é um dicionário muito interessante chamado Historiografias. Eu trabalho muito com o francês, gosto muito de francês, foi a minha língua de aprendizagem, porque até a minha tese outramente fiz com francês. E então, às vezes prefiro, evidentemente, se houver uma boa tradução portuguesa, o livro que tiver em português para mim é melhor, não é? Mas não havendo. E até estive agora a ler aqui um capítulozinho chamado precisamente, que chama uma espécie de dicionário, mas um dicionário muito bom, em termos de história, ou em torno da história, que são 2 volumes. É este e um outro que eu tinha ali dentro da minha pasta. Historiografias, conceitos e debates, 1 e 2. Estão já em edição de bolso, nestas edições muito práticas e muito baratas. Justamente, tanto a antropologia como a história se põem em um problema fundamental, não é? Que é as questões relacionadas com o tempo, o espaço, e houve sempre uma certa, como é que é dizer, convivência um pouco estranha entre a história e a antropologia, porque elas têm raízes diferentes. Hoje vai ser um bocadinho assim mais teórica a sessão, mas eu penso que também, vamos lá ver se é interessante. Os meus amigos é que poderão dizer, não é? Se aborrecerem, pronto, é pior, mas eu espero que não. Aliás, há aqui uma certa articulação em tudo o que vou fazendo ou naquilo que me vou metendo, e uma delas é a articulação entre a aula de hoje e a sessão do passado sábado que houve no Conventinho, não é? Em que se debateu durante várias horas o tema da cultura, da animação cultural e do problema do que é a cultura, essas coisas todas, a cultura versus culturas. E é um tema que está também aqui no título desta disciplina e que é tanto tratado pela história como pela antropologia, não é? E também, curiosamente, a minha mulher dá aqui aulas e esta manhã deu aqui uma, eu venho assistir normalmente às aulas dela, de uma cadeira que é sobre as guerras peninsulares, não é? E voltou-se a colocar o problema de o que é mais interessante, que é descer ao pormenor do facto histórico, do acontecido histórico, não é? Perante o qual temos uma certa responsabilidade de sermos verdadeiros, portanto, nos documentarmos o melhor possível, de procurar fazer uma investigação mais rigorosa e segura possível, mas, por outro lado, se, reparem, é um pouco também como em todas as outras áreas do conhecimento, se descermos demasiado ao pormenor ou ao detalhe e nos preocuparmos excessivamente com o pormenor e com o local, não é? Nós perdemos, ganhamos em realidade vivida, não é? E muitas vezes o documento apela para isso, e hoje vivemos na sociedade da imagem, e a imagem apela muito para isso. Por exemplo, no caso das invasões francesas, hoje, por exemplo, tivemos a ver fotografias que um senhor, que esteve hoje até a dar parte da aula, mostrou, uma das pessoas que frequenta a cadeira, mostrou de uma reconstituição histórica, não é? De uma batalha
não é, que se deu em Espanha durante as invasões francesas à Península. E ficamos a saber muito sobre fardamentos, ou sobre a maneira como os exércitos dispunham no terreno, ou sobre as armas, ou sobre enfim, o jogo de forças, etc. etc. Mas, pronto, podemos perder, estou a dar esse exemplo, não quer dizer que tenha acontecido, mas podemos perder uma ideia mais profunda, que é, digamos assim, a ideia da contingência da realidade acontecida, não é? Da conjuntura, daquilo que nós normalmente chamamos a conjuntura, em desfavor da estrutura, que é qualquer coisa de mais profundo, de mais lento e de mais fundamental para a compreensão da própria história. Porque uma coisa e a outra estão em permanente inter-relação, não é? Quer dizer, se não recuarmos um pouco em relação às coisas, é um pouco como quem vê uma paisagem, quer dizer, se estiver muito perto de uma árvore ou de uma planta ou de uma folha dessa árvore ou do tronco, eu nem sequer vejo nada, não é? Nem o tronco percebo que é um tronco, não é? Estou a ver à minha frente, não é? A imagem de uma espécie de inseto pousado. Se eu recuar, não é? Eu vejo cada vez mais a realidade, mas também a vejo cada vez mais de uma forma sintética e, a determinada altura, provavelmente deixo mesmo de a ver, não é? Indo de avião, muitas vezes, o que eu vejo da realidade cá em baixo é muito pouco. Não só por causa do ecrã das nuvens, mas porque, mesmo que esteja muito bom tempo, eu não sinto bem onde estou e a paisagem torna-se relativamente abstrata. E então é este jogo entre o concreto e o abstrato, não é, que se põe em todo o conhecimento e que se põe também em história e em antropologia, quando nós tentamos compreender o fenómeno humano, porque é isso, no fundo, que nos interessa, não é? É perceber o que é afinal, o ser humano, o que é afinal, o viver em sociedade. Evidentemente que quando nós pensamos no historiador, normalmente pensamos assim, bem, o historiador é o indivíduo que efetivamente pesquisa em arquivos, não é? Pesquisa em arquivos, estuda documentos escritos e depois extrai deles com a devida crítica interna e crítica externa, quer dizer, com o estudo do conteúdo do documento, devidamente transcrito e também do aspecto material que o documento tem, porque o documento tem sempre uma materialidade, não é? O documento tem um suporte, ou está em pergaminho, ou está em papiro, ou está em papel, ou agora tem suporte digital. E, portanto, o historiador tem que fazer a crítica disso, quer dizer, diga. Era só para focar, portanto, li aí há tempos um artigo sobre o Camões, em que a pessoa, portanto, até era um historiador, até tornou Mário Sá. Portanto, ele começou a focar quando ele foi, o Camões foi desterrado para o Maranhão, e ele frisou que conseguiu deliberar as autoridades, em vez de ir para o Maranhão do Brasil, foi para o Maranhão do Alentejo, onde ele tinha lá familiares. Portanto, tinha lá familiares no Maranhão, que ainda hoje lá conhece a herdade onde ficava essa história. Portanto, chama-se o Camões, a herdade do Camões. E ele depois ficou, portanto, veio pelo Rio até onde pernoitou em Constância, portanto, e depois daí assim seguiu até até a outra cidade a seguir Abrantes. E depois Abrantes saiu do barco e depois foi por terra. Portanto, não foi direito à Pomessora, e depois daí assim seguiu para o Maranhão. Portanto, toda a gente na história falta que ele foi para o Maranhão do Brasil. Mas ele focou, diga assim. Agora também não tenho a certeza se no que ele escreveu, se era a realidade, se por vir
uma hipótese. Sim, qualquer Poderia lenda, ser uma qualquer hipótese, não? narrativa lendária. Pois. Pois, quer dizer, digamos, o historiador tem por obrigação, de facto, Pois. e Pois, mas eu podia focar também, poderia haver esta hipótese, não sei se foi só. Pois, eu não vou abordar esse assunto em especial porque não estou dentro do assunto em particular e estava aqui a fazer uma tentativa de raciocínio um pouco mais geral. Isto é, o historiador, de facto, procura, efetivamente, em primeiro lugar, e tradicionalmente, o documento escrito, porque o documento escrito é suposto ser aquele que lhe oferece melhor base para o estabelecimento dos dados históricos. Mas, na verdade, há muito tempo que houve uma ampliação extraordinária do conceito de documento. A partir do momento em que a arqueologia surgiu, por exemplo, digamos, os objetos que se encontram, as estruturas que se encontram no terreno, passaram a ser também documentos históricos, não é? E a partir do momento também em que as próprias pessoas, não é, são chamadas pelo historiador, se aceitarem esse desafio, a falarem sobre a sua própria memória, não é? A contarem as coisas que sabem do seu tempo, nomeadamente as pessoas de uma certa idade, é evidentemente que elas também se transformam em documentos, ou aquilo que dizem se transformam em documentos. Não é? E realmente a história oral, por exemplo, é caracterizada por isso. Não é? A história oral, aquilo que se chama a história oral, é a recolha de documentos. Nós temos em Portugal, por exemplo, uma associação, que é a Associação 25 de Abril, que está sediada em Coimbra, está, creio que, ligada ao SES, ao Centro de Estudos Sociais, do lado de Coimbra, e que tem feito um trabalho, ou se não será uma associação, nesse caso será um centro de pesquisa, talvez eu esteja a fazer confusão, não sei preciso, mas de qualquer maneira sei que existe em Coimbra um estudo sistemático de recolha de fontes e de elementos e de estudos sobre o 25 de Abril, não é? Que é um acontecimento que ainda se deu há relativamente pouco tempo, mas do qual já a memória, não é, começa a escassear. A gente sabe, as gerações mais novas não fazem bem ideia do que isso seja, ou do que tenha representado esse momento para nós, e mesmo as pessoas que foram os intervenientes, isto é que é muito interessante, sobre a questão do testemunho ou da testemunha histórica e da sua relação com a verdade, mesmo as pessoas que intervieram nos acontecimentos, por exemplo, o 25 de Abril, é um exemplo importante, não é? Que se deu há relativamente pouco tempo, elas próprias discordavam umas das outras sobre aquilo que tinha acontecido. Quer dizer, a memória de cada pessoa é extremamente seletiva. Não é? Nós esquecemos certas coisas, e mal de nós se não esquecêssemos, não é? Porque senão certamente ficaríamos loucos, mas também hipertrofiamos, não é? Damos uma importância excepcional a outras coisas e, portanto, a nossa memória é sempre extremamente seletiva e muito subjetiva. De maneira que há que contrastar vários testemunhos desses testemunhos orais para se perceber, efetivamente, por esse contraste, não é? Por esse contraditório, por essas várias interpretações, o que é que pode dali tirar-se de comum, quer dizer, de verdade, do que terá acontecido. Embora a gente saiba que a verdade da história é sempre qualquer coisa de muito periclitante, no sentido de que cada ator histórico, cada pessoa atual, cada historiador e cada pessoa cria, em relação ao passado, uma versão, não é? A sua versão do passado, que não é necessariamente a de outra pessoa, e o Estado, sob a forma dos manuais, não é, de ensino, embora nos Estados totalitários isto seja pior, que impõem uma história uniforme para todos os cidadãos, nos Estados ditos democráticos há a possibilidade, pelo menos teórica, da pessoa escolher os manuais, embora isso é uma polémica enorme, porque realmente os manuais são um grande negócio e são impostos às pessoas manuais de acordo com as escolas que os alunos frequentam, segundo eu, não é? E portanto, mas o que eu queria dizer com isto é que o historiador está conotado com esta ideia do arquivo, da informação que existe nos arquivos e da sua decifração, interpretação, para atingir a síntese. Mas a verdade é que a partir do momento em que começa a cada vez mais dar importância a outros documentos para fazer a história, e a história também se transforma numa história muito mais ampla, quer no tempo, não é? Abarcando a chamada pré-história, um tempo infinito. Reparem, desde o século XIX,
que a história aumentou o tempo histórico de uma maneira exponencial. Eu, quando comecei a estudar, quando era miúdo, não é? Quando as pessoas do liceu me entusiasmavam pela história, sei lá, com 13, 14 anos, 15 anos, enfim, a humanidade, o homem, no sentido de uma espécie semelhante à nossa, era mais ou menos datado de 600 mil anos. Bem, hoje, se quisermos ir a uma coisa desse tipo, a definir quem são os primeiros homens, no sentido dos primeiros indivíduos que já fabricavam utensílios, que já tinham um comportamento eventualmente gregário, que já conseguiam, portanto, distinguir-se completamente dos outros primatas, dos outros símios, não é? Dos chimpanzés, etc., nós já vamos a milhões de anos, não é? Portanto, quer dizer, no tempo da minha vida, e graças às investigações paleontológicas, paleontologia humana, geologia e para a história, o tempo histórico ampliou-se extraordinariamente para trás, não é? No tempo. Além disso, depois também se começou a valorizar extraordinariamente, num outro sentido, a chamada microhistória, quer dizer, os pequenos acontecimentos. Não é? Há cá estamos a falar disso, não é? A história começou a valorizar também, a partir de determinada altura, de facto, a repercussão que cada época e cada fenómeno teve à escala local. Por exemplo, houve autores que estudaram uma aldeia, não é? Uma aldeia numa determinada época, e essa aldeia, porque encontraram documentação suficiente para isso, puderam fazer um estudo. Quer dizer, a história foi-se misturando cada vez mais com a antropologia e a antropologia cada vez mais com a história. No sentido que o antropólogo também começou por ser, de algum modo, um indivíduo com uma ambição mais ampla. Estudar o particular, portanto, o antropólogo ia para uma determinada comunidade, primeiro ia para uma comunidade, normalmente de países diferentes daqueles em que vivia, não é? Deslocava-se ou para os trópicos ou para o Polo Norte, por exemplo. Há colegas meus que se dedicaram ao estudo dos esquimós, ou outra coisa qualquer, e ia fazer uma investigação dessas populações com a ideia de chegar a determinado tipo de universais, quer dizer, a chegar a determinado tipo de noções que transcendiam, digamos, a sua experiência direta. E então apresentava-nos a maneira como determinado povo, determinada população, via as questões, por exemplo, do parentesco, como é que organizava a questão da família, as questões das relações conjugais, etc. Como é que via a questão, por exemplo, dos hábitos alimentares, como é que via a questão da natureza, que animais caçavam ou deixavam de caçar, e dava-nos uma imagem mais ou menos parada no tempo da realidade, digamos, chamada etnográfica, não é? E com essa realidade ia-se construindo, a pouco e pouco, uma visão do que seria a natureza humana, ou do que seria qualquer coisa de intemporal, realmente, digamos, comum a toda a humanidade, por isso se chama antropologia, não é? Antropologia, antropos, o homem em grego, comum a toda a humanidade e, portanto, digamos, algo que nos ligava aos nossos mais longínquos ou mais remotos no espaço antepassados. Quer dizer, a história valorizava o tempo, a antropologia valorizava muito o espaço, não é? E, de certo modo, desvalorizava o tempo. Havia uma tendência geral da antropologia para desvalorizar o tempo. Mas, à medida que a antropologia foi avançando, também foi começando a precisar de ir aos arquivos, não é? Porque, por exemplo, imaginem o caso da África. Uma pessoa que queira fazer a história, por exemplo, de uma antiga colónia portuguesa como Angola, tem que necessariamente ir interrogar populações que serão muito diferentes daquelas que eu conheci quando lá estive 1 ano e meio, entre 73 e 74, porque sofreram uma guerra enorme, não é? E, portanto, tudo aquilo está muito modificado em relação ao que eu conheci, mas a pessoa tem que ir também a arquivos, porque há imensa coisa arquivada, quer do ponto de vista da colonização portuguesa, quer do ponto de vista das populações anteriores que determinados autores estudaram e que registaram, não é? Há muitas narrações sobre populações anteriores. Eu tive a oportunidade, quando estive lá, naquilo que se chamava Sá da Bandeira, agora é Lubango, uma cidade do sul de Angola, quando eu estive lá, havia lá perto de nós uma missão, a missão da Huila, que é a região da Huila, e havia lá nessa missão católica da Huila um padre
que era o padre Carlos Estermann, que já faleceu, mas que é um etnólogo, que foi um etnólogo de origem suíça extremamente importante e que era uma pessoa que havia lá abandonado, quer dizer, abandonado, uma forma de dizer, não é? Vivia num sítio relativamente remoto, não vivia na cidade. E vinham às vezes historiadores de fora, tem um inglês, por exemplo, que apareceu lá, que era especialista em história africana, e que me pediu para o levar junto do padre Carlos Estermann, porque ele era um erudito fabuloso. E eu, quando comecei a ouvi-lo falar do que era a história de Angola, não é? Que eu já tinha assim umas remotas ideias, eu fiquei admirado da quantidade de coisas que ele contava, de conhecimentos que tinha obtido, quer através da interrogação direta, dos estudos diretos que tinha feito junto das populações, quer através de documentos e de narrações e de coisas que tinha lido. Portanto, quer dizer, há, por parte da antropologia, uma valorização muito grande do trabalho de terreno, não é? O chamado trabalho de campo, que é mesmo para o antropólogo, para o etnólogo, não é? É a mesma coisa, no fundo. É uma espécie de ritual de iniciação, não é? Em todos os sítios, a primeira coisa que uma pessoa pergunta a um colega de antropologia é assim, que povo é que tu estudaste? E eu disse, eu estive, por exemplo, entre o povo tal, na aldeia tal, no sítio tal, não é? O ano passado, pediram-me no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, no ISCTE, para ir ser um dos arguentes de uma tese de doutoramento em antropologia. E a senhora que fez essa tese, fez uma tese sobre os barragistas. E eu fiquei a saber que havia esta palavra, os barragistas, que eu nunca tinha pensado nisso. Que eram os barragistas? Eram o conjunto de engenheiros e também de empregados, de operários, alguns deles muito sofreram naqueles trabalhos, que faziam barragens. E que constituíam, são todos engenheiros, não é? Um escola muito orgulhoso da sua profissão, porque evidentemente eram eles que controlavam a natureza, não é? Porque uma barragem é uma obra de arte, como eles chamam, como uma ponte, etc. Eles chamam aquilo uma obra de arte e controlam a natureza, no sentido de conseguem dominar um rio completamente, não é? E antes de uma barragem, um rio tem cheias e tem fenómenos imprevisíveis que são prejudiciais. E, portanto, eles ao fazerem essas barragens, neste caso ela tinha estudado a aldeia de Picote, em Trás-os-Montes, e a barragem que tinha sido feita junto a Miranda do Douro, creio eu, portanto, no Trás-os-Montes Oriental, na fronteira, perto da fronteira com a Espanha. E, portanto, o que ela estudava era como é que estava organizada aquela comunidade. Aquela comunidade não foi sempre igual, tinha uma história, não é? Mas os antropólogos têm a tendência a pensar que a primeira coisa a fazer é estudar o fenómeno. Isto é, neste caso, a construção daquela barragem e a aldeia que estava construída de uma forma mais ou menos precária para os trabalhadores, que às vezes estavam em condições bastante desumanas até, e, enfim, a outra área residencial, que era a área dos engenheiros. Portanto, havia ali duas camadas perfeitamente definidas. E, portanto, tendem a estudar isto como um fenómeno em si, quer dizer, primeiro definir o fenómeno, e depois é que vão, quando muito, fazer uma espécie de reflexão sobre a evolução que ela teve ao longo do tempo que durou a construção da barragem. Ou, eventualmente, como estes barragistas se deslocavam de barragem para barragem, pelo menos uma parte deles, os mais experimentados, nomeadamente os trabalhadores mais experimentados, os engenheiros, quando faziam uma nova barragem, levavam-nos com ele, não é? Com eles. E pediam-lhes para trabalhar também nessa barragem. Eles arranjavam lá emprego, porque eram já pessoas competentes pela sua experiência. Quer dizer, em antropologia há uma valorização muito grande do fenómeno em si. E isso é o que nós chamamos a estrutura. Versus uma coisa que a história muito privilegia, tradicionalmente, que é a narrativa. Não é? Que é, de facto, o que aconteceu narrado de uma forma sucessiva no tempo, dando, portanto, uma grande importância à temporalidade. A temporalidade é fundamental em história. Tanto que se costuma dizer que a história é a ciência do tempo, não é? Quanto que a geografia seria a ciência do espaço, etc. Mas isso é um bocadinho simplista. De qualquer maneira, nós temos na nossa cultura, apontei aqui uma série de coisas para não me esquecer, nós temos na nossa cultura ocidental estas dicotomias, estas polaridades. Quer dizer, tendemos muito a pensar por binarismos, por uma coisa versus a outra. Por exemplo, natureza-cultura. Por exemplo, corpo-espírito, que é outra forma de natureza-cultura. O corpo pertenceria à natureza,
não é? Do espírito à cultura. Acontecimento, não é? Estudaria a história, e a estrutura, que seria o que eu estudaria mais a antropologia. Também, a outros níveis, por exemplo, a descrição. A história seria mais descritiva. Nós lemos um livro de história e vemos que ele está ali a esmiuçar factos. Enquanto que lemos um livro de antropologia, também esmiuça factos, mas prioritariamente, um bom livro de antropologia, nós esperamos que ele nos dê uma visão mais de conjunto e mais, de certo modo, aí histórica quase, daquele povo ou daquela forma de viver. Porque a antropologia está preocupada com essa questão da cultura. E a cultura, eles querem definir os seus limites. E define-se melhor uma coisa que não muda, que não flui. Não é? Portanto, há essa dicotomia entre a descrição e ou narração e a explicação. A explicação de um fenómeno. Como também há uma outra que é a questão da superfície e da profundidade. Nós muitas vezes dizemos, você não é suficientemente profundo. Está a analisar isso de uma maneira superficial. Quer dizer, está a analisar isso porque ouviu umas notícias na televisão ou porque leu nos jornais, mas não se documentou suficientemente através de leituras ou através de estudos mais desenvolvidos sobre o tema, não é? Não tem uma visão superficial. Quando, agora, por exemplo, nesta época em que nós nos encontramos, há indivíduos que vêm contestar essas dicotomias e dizem, não, a profundidade está na superfície, o importante está na epiderme, por exemplo, e outras coisas assim. Também outra coisa que é a diferença entre o visível e o invisível, isso ao nível então das religiões, das crenças, etc., é muito importante, sei lá. O Virgílio Ferreira, que foi meu professor no Liceu Camões, tem um livro que é O Espaço do Invisível. Quer dizer, era um homem que, embora tenha se tornado ateu, tinha sido muito influenciado pela sua educação no seminário e era um homem muito torturado por esse problema da inexistência de Deus, etc, 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 que é típico de uma certa época da filosofia, do pensamento europeu, modernos, não é? E que também me influenciou um bocado, porque comecei a ler os livros dele muito novo, fui aluno dele e realmente também já me sentia existencialista, não é? Isto é a filosofia existencialista. Ou seja, não existe uma essência do homem, não existe uma essência do ser humano, existe a existência puramente. E, portanto, é a existência, é o existir que constitui pouco a pouco a nossa essência. Isto tem a ver com a questão da identidade, não é? Não há uma identidade de cada um de nós à partida, não é? Nós forjamos a pouco e pouco a nossa própria identidade. E a identidade é uma coisa muito discutível, não é? Como também, por exemplo, a questão do consciente e do inconsciente, não é? Quando o Freud, no início do século XX, com a psicanálise, mas vem dizer, alto meus amigos, é que vocês, aquilo que julgam que são, não é aquilo que são, não é? Descentrou-nos em relação a nós próprios. Disse-nos, não, há uma ponta do iceberg, que é a nossa consciência, mas lá de baixo está algo que é o inconsciente, e o inconsciente é uma coisa extremamente complexa, porque, por definição, não pode ser trazida à consciência. De maneira que muitos dos nossos elementos inconscientes, como é que se podem notar? Através de atos falhados, não é? Através dos sonhos, cuja interpretação o Freud tentou, mas é muito complexa, porque nós nos sonhos não transcrevemos nenhuma verdade. Quando a gente se lembra do sonho, já estamos a alterar o sonho, porque vamos contar a outra pessoa, olha, eu sonhei isto. E quando contamos a outra pessoa que sonhei isto e mais aquilo, estamos a contar uma história, não foi exatamente aquilo que aconteceu no sonho, porque a gente não se lembra bem, e transforma, não é? Lá está, cada quem conta um conto acrescenta um ponto. E, portanto, o problema todo é que a psicanálise é uma ciência muito curiosa, porque é um saber muito curioso, porque, de certo modo, é um saber anárquico, no sentido de que quem fala em psicanálise não é o médico, mas é o doente. Quando a gente vai ao médico, ou ao psicólogo, ou ao psiquiatra, ele é que fala. O senhor está com um problema de ansiedade, ou o senhor está com um problema de depressão, então vai aqui já tomar estes medicamentos e passa logo uma receita. O psicanalista não faz nada disso, o psicanalista bom não faz nada disso. Quer dizer, deixa a pessoa falar. E a cura processa-se através do falar. Talvez eu até esteja aqui
a fazer a minha própria cura. Já tenho pensado muitas vezes nisso. Se não é um tratamento precisamente pela fala. Falar faz bem. É melhor que o psicanalista, quando se gosta de falar. Só um e assim estão vários a ouvir. Ora, ainda por cima. Só se tem o risco é de, enquanto que no psicanalista, não é? Há uma pessoa que está lá e a quem nós até pagamos, não é? Ele não vai julgar, não vai fazer. E ele não vai fazer nenhum juízo. Aqui é possível que o indivíduo diga assim, ao sair, que chato que eu fiz, eu 10 vezes não é lá. Portanto, uma pessoa nunca sabe as reações das pessoas. Mas, de facto, esta ideia inconsciente, quer dizer, a ideia de que existe um invisível, ou que existe qualquer coisa que está para além das nossas percepções e das nossas próprias interpretações e do nosso senso comum, não é? Daquilo que nós consideramos como assente sobre nós próprios, não é? Só os jovens é que estão convencidos absolutamente de tudo, como sabem, não é? Eles estão absolutamente certeiros, quer dizer, ou fingem que estão, ou querem fingir que estão. E nós, quando fomos jovens, também éramos assim, não é? Nós cortávamos a direita. Porquê? Porque não tínhamos ainda esta consciência da complexidade e da duplicidade do ser humano. Não é só dúplice, é tríplice, é quádruplo, é quíntuplo. Quer dizer, o ser humano é extremamente dúbio. Mas é nesse caráter dúbio que ele se abre para a história e que ele se diferencia do animal. Não é? O ser humano é imprevisível e é nessa imprevisibilidade que reside a sua própria riqueza. Quando é que a gente, por exemplo, pode explicar a alguém este facto estranho de nos apaixonarmos por alguém? Uma coisa, por mais que a outra pessoa pergunte porque é que gostas de mim, sei lá. Não sei. A pessoa depois diz coisas. A outra pessoa precisa de ouvir. Diz coisas agradáveis. Aí é química. Como? Aí é outra área, é química. Pois, a pessoa, mas lá está. A química também, quando a gente fala de a química, também está a falar de uma abstração, não é? Que é para dizer, é inconsciente, eu não sei. Não é? Portanto, fala de química porque não sabe precisamente dizer o que é, não é? Não está provavelmente ali a misturar líquidos no laboratório de química. Quer dizer, é complicado. E muitas outras coisas, quer dizer... professor, realmente essa questão que acabou de abordar, eu ainda há poucos dias eu dizia isso mesmo. O que é isso que faz com que no universo de que somos milhares haja uma pessoa que nos toca? O que é isso? Sim. O que é isso? Porque eu própria, por acaso, há poucos dias eu estava a falar disso. Porque é uma coisa muito... que nos faz pensar, não é? Claro. Porquê? Claro. Porque nós lidamos com milhares de pessoas, Claro. umas mais, outras menos, mas pronto, de uma maneira geral, lida-se com muita gente durante a nossa vida. E porquê é que há, dentro dessas pessoas com quem nós lidamos, porquê é que há uma que nos toca de uma forma diferente? Claro. O que é isso? Ou é um momento, ou é das duas pessoas, da do lado de cá e da do lado de lá, ou alguma coisa ali, realmente. Claro. Isso é o tema número 1 É uma coisa dos que temas não- da psicanálise. Só que Quer dizer- depois o que acontece é que, de uma maneira geral, depois aquilo, de uma maneira geral, digo eu, as pessoas conseguem conservar esse encantamento, não é? De forma diferente, mas conseguem conservar. Outras não, pronto, por várias questões da vida isso se perde. Claro. Mas realmente é uma coisa que me faz pensar. Claro. Porquê? Mas depois passa o encantamento, mas depois fica. Sim, Vai mas ficar. de qualquer maneira, qualquer que seja a situação particular de cada história de cada pessoa, a interrogação do porquê continua. E porquê é que me aconteceu isto? Ou porquê é que me aconteceu para aquela pessoa assim? Quer dizer, e essa questão é a questão que define o humano. É esse abismo que define o humano. Repare, o animal não tem qualquer problema. O animal está seguro e certo de tudo. Enquanto que está colado à sua ação, nem sequer se pensa como animal, não sabe o que é. O ser humano está descolado de si mesmo. E é esse descolamento de si mesmo, não é? Se poder pensar, ter a consciência reflexiva, saber que inclusive tem qualquer coisa nele que ele não controla, não é? Há qualquer coisa. Há uma frase do Rambo, não sei se já escrevi isso aqui, em francês, que é Je é. Não, eu já falei disto. Não. Eu não vejo que eu venho cá.
É un autre. Ora, isto está mal dito em francês, não é? Em francês seria je suis un autre. Eu sou um outro. Eu sou outro que não sei quem sou. Mas ele, inclusivamente, para tornar ainda mais estranho essa estranheza que é a pergunta porque é que eu me interessei para esta pessoa, ou porque é que eu sou assim, porque é que eu sinto isto, até põe na terceira pessoa, que é para tirar, para descompor o je, para transformar o je, não é? Numa interrogação mais dramática ou mais complicada ou mais palpável. Quer dizer, portanto, a pergunta, não é, ou a questão assim formulada, leva-nos precisamente ao problema que o Freud pôs. Quer dizer, nós, e que no fundo se testemunha na poesia, por exemplo, do Fernando Pessoa, quer dizer, o Fernando Pessoa desdobrou-se numa quantidade de heterónimos, quer dizer, numa quantidade de outras pessoas, não é? E escreveu de acordo com diversos autores que nele conviviam, não é? Portanto, nós não somos nunca feitos de uma só peça, não temos um só bloco. Ora, no fundo, o que é que nos leva realmente a esse problema da questão, a questão da psicanálise? Eu não me quero também expressar com isso, mas interessei-me um bocado e continuo a interessar-me e até tenho frequentado, não só fui psicanalizado durante um ano por uma pessoa de uma orientação interessante, porque há um continuador de Freud, uma pessoa que nos anos 50, 60 continuou o Freud, que é o Jacques Lacan. E o Jacques Lacan é muitíssimo interessante porque transformou a obra do Freud numa obra com muito maior potência filosófica e cá em Portugal não temos praticamente nenhum especialista, a não ser o professor José Martinho, que dava aulas na Universidade de Lusófona, mas creio que deixou de dar, mas tem um grupo que se reúne e que se chama Antena do Campo Freudiano, que eu penso que é uma espécie de associação. E essa Antena do Campo Freudiano, eles receberam lá bem, quando eu vim para Lisboa há uns anos, quando vim para aqui para hoje, e passei a frequentar, e há uns tempos que não vou lá, porque ando a fazer outros estudos, outras leituras, e eles reúnem-se em Lisboa às quintas-feiras, de manhã cedo e tal, e às vezes não tenho convite, mas de qualquer maneira vou voltar lá porque é muito interessante, porque eles fazem uma leitura mesmo dos seminários do Lacan, que não são nada fáceis, letra a letra, quer dizer, linha a linha. E o professor, o José Martins, explica aquilo porquê? Porque ele esteve em Paris e foi aluno do Jacques-Alain Miller, que é casado com uma filha do Lacan. Portanto, é uma espécie de herdeiro espiritual do Lacan, e como o Lacan falava uma linguagem um bocadinho difícil e tinha uns seminários que é um pouco difícil de interpretar, que foram transcritos ou gravados, e é preciso passar aquilo a escrito, e é preciso depois interpretar e corrigir até algumas coisas grandes que podem sair no discurso direto, etc. Isso tem que estar tudo a ser feito e publicado rigorosamente pelo Jacques-Alain Miller. De maneira que o Jacques-Alain Miller é hoje uma figura mundial muito conhecida, existe aliás uma Associação Internacional de Psicanálise, que é desta orientação lacaniana, não é? Que é a orientação mais interessante. Não tem nada a ver com o psicanalista vulgar, nem muito, por exemplo, aqueles psicanalistas que aparecem nos filmes, que aludem os filmes do Woody Allen, não é? Que ele até chama do Shrink. É uma coisa que a psicanálise dos Estados Unidos foi transformada numa espécie de pronto a vestir, não é? Em que a pessoa chega lá com os seus problemas e ele dá-lhe ali um tratamento rápido e a pessoa fica tranquila, bem, provavelmente também... Aquilo é uma imensidão, não é? Tem visto a terapia? Como? Já temos episódios de terapia no primeiro canal. Eu nunca vejo... Eu evito a televisão, a não ser... Eu acho que só há na televisão, isto pode parecer um bocado de presunção ou elitismo, ou assim uma pessoa que tem a mania que é muito inteligente e, portanto, só vê certas coisas. Mas não... Eu procuro, quer dizer, sinceramente procuro só ver o canal. Um dos canais que eu gosto de ver é o Medicine, tem música. Mas eu estou ligado à Mel, eu agora estou aqui a fazer propaganda. Mas tenho pena de não ter antes optado por um que tem o Arte, o canal Arte, que é um canal muito bom. Que suponho que são as pessoas que estão ligadas a nós, que têm um contrato com nós.
Penso eu. Há um amigo meu que tem isso. Eu já tive, mas pronto, a gente ouve as notícias, o telejornal, isso, entra-nos para a casa dentro e as pessoas ligam aquilo à hora das refeições, inclusivamente, e tal, a gente já nem come sossegado com aquelas brincadeiras que houve, mas pronto, então quando se liga para o Correio da Manhã, não é? Que agora é o canal mais, Isso é proibido. que é o canal mais visto, mas é o agora canal, a TVI anda em luta com Não, ele. este é uma coisa A terrível. TVI estes tem vai são embora. inventados. São- penso são. eu. Ah, Eu não sei muito bem, eu não sei sobre muito bem psicanálise. de onde é que eles vêm. Sobre psicanálise, Ainda não fui ver. quer dizer, devo dizer, aliás, na televisão já teve uma senhora a dar as cartas, Não, isso é uma outra coisa terrível. A próxima. Portanto, fez-se tudo. Mas, de facto, É uma coisa terrível. há preciso ter, pois, há preciso ter, quer dizer, digamos, eu, em relação à televisão, quando a televisão entrou em Portugal, não é? O meu pai não comprou logo televisão, tinha medo que a gente não estudasse com aquilo. Mas não havia perigo nenhum, porque como aquilo era a preto e branco, não tinha graça nenhuma. E via-se imensas vezes o Américo Tomás a cortar fitas, uma pessoa que não queria ver televisão, não queria de maneira nenhuma. Só quando apareceu o programa Zip Zip, praticamente houve uma adesão quase geral àquilo, porque de facto era diferente. Pronto. E anunciava qualquer mudança que um dia que haveria de acontecer. E depois houve outros, o curto-circuito, até fui lá uma vez. Mas a verdade é que, de uma maneira geral, não é só cá, é em todos os países. A televisão é de uma falta de qualidade extraordinária e tem que ser a uns canais melhores, mas mesmo assim, aquilo é uma mercadoria. E é uma mercadoria, portanto, feita para o grande público. Também se repete imenso e também... Não tem, é um discurso, por exemplo, enfim, eu não queria perder com isso. Queria só dizer que, de facto, a psicanálise também nos veio perturbar muito no sentido de estabelecer uma dúvida em relação ao que é a verdade e ao que é aquilo que as pessoas dizem. Nós sabemos que quando falamos somos sempre um pouco dúbios no que falamos, não é? Ou seja, há um aspecto de encenação em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, e há uma parte que é consciente, que nós já temos um bocadinho de experiência, sobretudo aqueles que estão habituados a falar em público, como o professor, ou que é uma espécie de ator, no fundo o professor é uma espécie de ator. Ou então, quando vemos um vídeo, no meu caso, quando vou para casa e vejo o vídeo das minhas sessões, aqui, ou qualquer, digo assim, curioso, aquele velhote sou eu. E tem aqueles tiques que eu não tinha notado. Não é? Agora já estou habituado aos meus tiques, mas são tiques inconscientes, quer dizer, que eu faço com os braços, ou as expressões que faço, não faço a mínima ideia. Portanto, nos atos falhados, nos sonhos, em muitas outras coisas que nós não controlamos, aparece uma espécie, não diria de verdade, porque não é uma verdade, mas aparece qualquer coisa que provoca essa sensação de desfazamento, não é? Quer dizer, de descolamento de nós em relação a nós próprios. E nós podemos dizer que o ser humano é um ser que está descolado em relação a si próprio e que é um ser, portanto, da ambiguidade. Um ser da ambiguidade é um ser da malícia, não é? Há em todo o ser humano um ser da malícia. E essa malícia, aliás, que transforma as pessoas em pessoas interessantes, não é? Porque se eu encontrar uma pessoa que não tem malícia nenhuma, que não tem ambiguidade nenhuma, que, digamos, é terra a terra, quer dizer, é chato, quer dizer, porque a pessoa só diz coisas ali batidas, não é? Como quem bate na pedra. Portanto, não tem piada. Tem piada às pessoas, precisamente, quando têm a capacidade de fazer as tais conotações e não apenas denotações. Quer dizer, não é? Saem do descritivo ou saem daquilo meramente informativo para serem relacionadores, para fazerem links inesperados, para nos darem sugestões, que podem ser às vezes sugestões puramente gestuais ou de expressão facial, etc. Por exemplo, o rosto, não é? O rosto é uma coisa extraordinária. E o retrato, por exemplo, é uma coisa que a mim me fascina muito. Portanto, quer dizer, estas dicotomias que nós temos na nossa cultura têm sido muito sentidas na história e na antropologia, mas elas tendem a fundir-se. Não é? Tendem a fundir-se porque enriquecem-se mutuamente. Eu lembro-me de quando fiz parte de uma comissão de avaliação dos cursos de História, que foi a primeira que o CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, criou aqui já há uns bons anos.
fomos a todas as universidades onde havia o curso de História. Na Madeira não havia, porque lá o Presidente do Governo Regional tinha acabado com o curso de História, mas fomos às outras universidades todas. E foi uma experiência interessante, porque contatámos com os professores, com os alunos, com as várias pessoas, e efetivamente isso deu-me uma percepção do que era a diversidade de formas de ver a história cá em Portugal. Mas eu ia dizer qualquer coisa que, entretanto, perdi relativamente a isto. Já não sei o que é a dizer, tive agora uma branca, relativamente à ideia do que é a querer dizer quando dizia que fiz parte dessa comissão de avaliação de História. Bom, mas daqui a bocadinho é capaz de recordar. Mas, precisamente, uma das coisas que sempre tive, a minha preocupação, foi, como arqueólogo, por exemplo, a minha experiência de arqueólogo, e de arqueólogo que se dedicava à pré-história, aquilo que se chama pré-história, portanto, a épocas anteriores à existência de documentos escritos, portanto, me baseava em escavações arqueológicas, em estruturas que encontrava no terreno, eu e os meus colegas, porque a arqueologia é um trabalho de equipa. A minha preocupação era sempre a ver qual era o tipo de sociedade que estava por trás daquilo, não é? Isto é, qual é o tipo de costuma-se dizer, por trás de um objeto ou por trás de uma estrutura está um indivíduo, por trás desse indivíduo está um sistema. Não é? E, de certo modo, a estrutura tem um pouco a ver com a teoria dos sistemas. E a teoria dos sistemas, provavelmente saberão, que está articulada também com uma outra tendência que houve muito importante nos anos 40, 50, 60, e que no fundo viria a acabar por dar origem aos computadores, não é? Que é a cibernética, não é? A cibernética vem da palavra grega kybernetes, que quer dizer o homem do leiro. Portanto, a cibernética é a ciência dos automatismos, não é? É a ciência, no fundo, da capacidade dos organismos ou das organizações, não é? Ou dos maquinismos, se autorregularem. Como? Através do chamado feedback. Agora a palavra feedback entrou na gíria, não é? Não dás feedback ou dás-me feedback, mas o feedback é exatamente uma relação entre causa e efeito. Quer dizer, há até o feedback positivo e o feedback negativo. Não é? Veja o caso, por exemplo, de um termostato que é, temos a causa e temos o efeito, não é? E esta é a causalidade mais simples, mas nós sabemos que o efeito atua retroativamente sobre a causa, não é? Transformando a causa. E o termostato é baseado nisto, quer dizer, quando a temperatura ambiente chega a uma determinada temperatura X, o aparelho desliga. Não é? Há um termostato que é sensível, desliga o aparelho. Não é? Portanto, há um feedback, não é? Que vai controlar a própria causa. Evidentemente que se o feedback for um feedback que, em vez de ir desligar o aparelho, pelo contrário, acentuar a temperatura, não é? Então temos um feedback diferente, que é um feedback, digamos, positivo, em que a coisa pode levar à catástrofe, porque a causa está cada vez a aumentar mais e vai ter efeitos necessariamente sobre o que provoca. Esta ideia vem das máquinas, do estudo dos maquinismos, mas também depois é transplantada para os organismos vivos, para a biologia e, no fundo, também para o estudo das sociedades. E, realmente, o que se passa, por exemplo, um dos esquemas que eu mostrava muito aos meus estudantes em arqueologia, porque eu lhes precisava de explicar como é que, segundo a teoria dos sistemas, ou, se quiserem, segundo a teoria das estruturas, praticamente é a mesma coisa, há uma certa possibilidade de traduzir uma na outra, funcionava, é que nós temos, de facto, imaginemos, uma sociedade, não é? Ou uma comunidade que está envolvida pelo meio ambiente, não é? Portanto, vamos pôr aqui meio ambiente. Isto segundo a teoria dos sistemas. O meio ambiente tem vários subsistemas, não é? Por exemplo, vamos esquematicamente pôr o subsistema geológico, não é? Quer dizer, o
tipo de rochas em que assenta. Aqui estamos numa zona, por exemplo, calcárica e, sobretudo, basáltica. Tem, por exemplo, o clima, não é? O clima condiciona porque atua sobre a geologia. Temos, por exemplo, a flora, quer dizer, o tipo de vegetação que se desenvolve graças a este soco geológico, à base geológica e ao clima. E temos, por exemplo, a fauna, não é? Os animais, os maiores e os mais pequenos. E o que nos diz a teoria dos sistemas é que estes subsistemas interagem uns com os outros, não é? Ou seja, há uma retroação constante, não é? Um feedback constante nos dois sentidos. Mas também interagem com o sistema social. E o sistema social também interage com eles. Nós, por exemplo, abrimos pedreiras, alteramos a geologia do terreno. Fazemos justamente, por exemplo, barragens, vamos alterar o clima. E o clima também influencia a sociedade em que vivemos. E, portanto, existe toda uma causalidade múltipla e isto depois tem uma seta, que é a seta do tempo, não é? Ou seja, não está parado, não é? Não é uma estrutura completamente parada. Tudo isto muda. E o que nós sabemos, não é, de acordo com a teoria dos sistemas, no fundo tem alguma coisa a ver com esta ideia de estruturas, embora seja uma simplificação esquemática, é que qualquer modificação no estado de um sistema ou de um subsistema tem imediatamente repercussões no resto das coisas. Portanto, a causalidade deixa de ser uma causalidade simples para ser uma causalidade múltipla, multifacetada e complexa, porque é imprevisível, cria imprevisibilidade, não é? Visto que a sociedade não é só constituída por estes elementos, nem o meio ambiente por estes elementos. A própria sociedade pode ser constituída, por exemplo, pela estrutura social, não é? Pelo sistema social, portanto, isto será a sociedade, isto será o sistema social, mas também pela economia, mas também pela cultura, mas também pelas crenças e pela religião, e variedíssimas outras coisas. E estas coisas todas também interagem entre si, internamente. Quer dizer que é um relógio muito complexo, de múltiplos feedbacks, que articula-se todo. Ora, digamos que em antropologia, a ideia, quando os antropólogos estudavam, por exemplo, os mitos, o sistema dos mitos, não é? Quer dizer, as narrações mitológicas que os povos contam, as histórias, não é? Que eles contam, a maneira como explicam a origem do mundo, a origem do universo, a origem do homem, etc, etc. Não é? Os egípcios antigos pensavam que no início tinha havido uma divindade que tinha emergido das águas, não é? E no fundo essa divindade estava articulada com o Sol, e o Sol estava representado pelo próprio Faraó. E todas as noites, todos os dias, quando o Sol se pousava-se sempre na margem esquerda do Nilo, quer dizer, na zona poente, e dava a volta pelas águas primordiais para aparecer no dia seguinte, no nascente, não é? E isso era o próprio Faraó. Portanto, se o Faraó morria, quer dizer, ele tinha que ser preservado de qualquer maneira, daí a questão da mumificação, etc., porque era o próprio sistema do mundo que estava posto em causa. Quer dizer, há uma monarquia teológica, não é? Profunda no Antigo Egito. O que talvez tenha a ver, isto é uma explicação simplista, mas pode ter a ver com o facto do Egito ser um oásis particularmente difícil de controlar, visto que tem cerca de 1000 km de extensão e é uma estreita barra de terreno agrícola, não é? De um e do outro lado do Nilo, ladeado imediatamente por areias completamente estéreis e, portanto, extremamente difícil de controlar. Se não houvesse um poder centralizado extremamente forte, era absolutamente impossível controlar aquilo. E, portanto, pode ser que o nascimento do Estado centralizado, sob a forma de uma monarquia teológica desse tipo, ou teocrática desse tipo, tenha a ver com isso, não é? Mas isso pode ser uma explicação simplista. De qualquer maneira, as explicações estruturais procuram sempre estabelecer as razões de ser de um fenómeno, e isso, por exemplo, notou-se muito numa escola que caracterizou a antropologia britânica a partir dos anos 20 do século passado, não é? Que é o chamado funcionalismo. O funcionalismo baseava-se muito numa ideia que ainda hoje o senhor falou precisamente na aula de manhã,
referia aqui, ele referia uma pirâmide, referia-se a uma pirâmide de necessidades. Isto era para explicar porque é que os soldados nas guerras tendem sempre, quando existe problemas de grande stress, isto é, de escassez de comida e de escassez de tudo, e de grande perigo, tendem a tornar-se, de facto, pessoas selvagens. Matam, assassinam, fazem toda a caixa de desmandos. Quer dizer, a guerra é uma coisa incontrolável por causa disso, não é? Porque as pessoas perdem, digamos assim, o sentido da realidade e transformam-se quase que em monstros. E o ser humano é particularmente capaz de se transformar em monstro. E então ele fazia uma pirâmide engraçada, que eu achei piada. Como estou aqui a assistir, estou na posição de assistente, não estou para interromper muito a aula e a comentar muito isso. Mas ele fazia uma dicotomia, ele estava lá no sábado, um senhor interessante também, interessado. E ele fazia esta dicotomia entre a necessidade, porque ele dizia, se o ser humano não satisfaz as necessidades básicas, não é? Não tem as suas necessidades básicas satisfeitas, tende para o comportamento marginal, tende a desenvolver comportamentos marginais. É o que se nota precisamente as pessoas que estão a viver em bairros degradados, ou que são refugiados, ou que são traumatizados de guerra, ou seja o que for. E então ele dizia, a primeira necessidade, ele fazia uma pirâmide de necessidades, não é? Que é engraçado porque é um bocadinho esquemático em excesso, porque tudo isto está interligado. Mas ele fazia esta indicação. As necessidades fisiológicas, o bem-estar do corpo, não é? Comer, dormir o suficiente, defecar, etc, etc. As necessidades metabólicas, não é? Básicas. Depois a segurança, não é? O ser humano necessita de se sentir em segurança. Depois, a seguir, viria o sentido de pertença, quer dizer, o sentido da pessoa ser aceite e de se sentir integrado dentro de uma família, ou dentro de uma comunidade mais ampla, etc., de um grupo social. Depois haveria a questão do reconhecimento, dos outros o reconhecerem, quer dizer, lhe darem um certo estatuto, de reconhecerem que ele tem uma certa papel a desempenhar na sociedade onde se encontra, seja ele qual for, não é? Portanto, o reconhecimento por parte dos outros, todos nós procuramos isso. Depois, finalmente, o saber, o satisfazer a curiosidade, quer dizer, a necessidade que nós temos de compreender. Depois, finalmente, mais uma outra necessidade, íamos passando das necessidades básicas a necessidades cada vez menos, uma espécie de pirâmide. Eu faço uma pirâmide, lá no topo da qual está precisamente a questão da estética, do gosto pelo belo, pela beleza. Provavelmente, se fosse uma pessoa, por exemplo, religiosa, iria colocar lá no topo uma entidade divina qualquer, etc., mas não é o caso. Portanto, ia sempre destas necessidades básicas, corporais, metabólicas, etc., não é? Do nosso bem-estar físico, sem o qual até perdemos às vezes o tino e não somos capazes de estar atentos e de estar interessados, seja no que for, até progressivamente, passando pela segurança, pela pertença, pelo reconhecimento, pelo gosto do saber, pelo gosto estético, o prazer de ouvir música, o prazer de ver uma pintura, o prazer de ouvir um concerto, ou de ver uma obra de arte qualquer, portanto, sucessivamente, e até ele dizia que, em última análise, havia o desejo de liberdade. O ser humano tem o desejo de liberdade. Ele até dava a imagem do preso, não é? O preso, o prisioneiro, aquele que está aprisionado, encarcerado, aquilo que mais deseja, aquilo que fala todos os dias, aquilo que conta todos os dias, são os dias que lhe faltam para sair da prisão, ou seja, o ser humano precisa de se sentir livre de movimentos. Essa questão... A principal era a parte animal. Diga? Mas a principal, a base era a parte animal. Assim, eu não diria bem animal, precisamente porque, e como nos explicou mais uma vez o Freud... É o da sobrevivência. Claro, mas como nos explicou mais uma vez o Freud, lá está, o que é que o Freud fez? O Freud, com a psicanálise, transformou aquilo que nós podíamos chamar a parte animal do homem, não é? Numa coisa muito complexa, porque os esquemas, por exemplo, do desejo, não é? E quando estou a falar do desejo, estou a falar do desejo no sentido mais genérico do termo, não apenas no desejo que nós pensamos logo qual é, o desejo sexual, mas num desejo muito mais amplo, que é, hoje até muito explorado pela publicidade e pela sociedade de consumo, não é? Os jovens, por exemplo, estão impregnados de desejos, quer dizer, eles querem tudo e mais alguma coisa, não é?
Nós, no nosso tempo, enfim, pelo menos eu não sou provavelmente uma pessoa que venha de uma classe possível, tinha exatamente uma certa consciência de que os meus pais não podiam dar assim muita coisa. Não é? Mas hoje em dia os jovens, quer dizer, pedem tudo e mais alguma coisa. Não é? Porquê? Porque esta sociedade acicata extraordinariamente. Isso até por causa do extremo grau de competitividade que confere às pessoas, não é? Quer dizer, aquele tem uns ténis de não sei de que marca, eu também tenho que ter, aquele tem um computador de não sei de que marca, eu também tenho que ter, e assim sucessivamente. Não é? Portanto, uma forte ligação do estatuto da pessoa relacionada com, não tanto com interioridades, quer dizer, caráter moral, caráter ético, capacidade intelectual, conhecimentos que a pessoa adquire, estudos que faz, salientar-se através das suas capacidades próprias, mas sim de uma espécie de próteses que o indivíduo tem que ter, não é? Aquele tipo tem 3 relógios, um de cada cor, eu também tenho que ter. As raparigas, então, quando atingem a idade adolescente, meu Deus, é uma parafernália brutal, que as mulheres, coitadas, são vítimas dessa parafernália, que é toda a caixa de ornamentos, toda a caixa de coisas, não se pode levar 2 dias o mesmo vestido para o emprego, parece, há assim umas coisas. Quer dizer, eu como homem não ligo nem mais isso, nem até isso não me é estranho. Mas quer dizer, mas as mulheres preocupam-se muito com o aspecto da aparência e estética e tal. Não quer dizer que uma pessoa também ande mal arranjada ou suja, mas desde que ande decentemente arranjado, não estou muito preocupado com esses aspectos, porque, sinceramente, nunca me disseram, nem mesmo quando era novo. Acho que uma pessoa não seduz a outra qualquer, eventualmente. Todos nós queremos seduzir, num sentido ou no outro, mas não seduz por esses aspectos assim mais primários, não é? Eu conheci raparigas lindíssimas que, passados 10 minutos de falar com elas, eu já estava com sono. Não conseguia suportar, porque não tinha nada de jeito. Mas, enfim, isso é um problema que é, tenho que olhar para as horas, que é... Como? Para não nos mandarem embora, como é que... Pois, exatamente. Portanto, queria muito dizer o seguinte, que eu tenho aqui a apanhar várias coisas, que é